O filósofo alemão Martin Heidegger afirmou que o domínio de um mundo de um indivíduo corresponde ao domínio que esse mesmo indivíduo tem de linguagem. Na realidade em que nós vivemos, no nosso mundo contemporâneo, essa verdade se torna cada vez mais incontestável. O domínio de um mundo corresponde ao domínio de linguagem. O domínio da linguagem substitui cada vez mais o domínio da força. Portanto, associa-se a mais uma verdade de outro grande pensador, Freud: conhecimento é poder. Nós somos o site Guia de Linguagens, eu sou o professor Simval Santana, iniciando com vocês mais uma de nossas caminhadas. Enem, linguagens, códigos e suas tecnologias. Competência de área 1. Acompanhem comigo aqui a leitura da competência. Em que consiste a competência de área 1? Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. É extremamente importante para o indivíduo dominar as tecnologias de comunicação, as novas tecnologias. Como nós vivemos em um mundo em que cada vez mais internet, computador, o mundo virtual, smartphone, cada vez mais são elementos incorporados ao nosso cotidiano, então é necessário que o indivíduo tenha domínio dessas novas tecnologias. Porque tendo domínio delas, ele vai ter o domínio da linguagem do mundo em que ele vive. Isso é extremamente relevante. A competência de área 1 se refere ao domínio das tecnologias de comunicação e de informação e a aplicação deles no dia a dia da vida escolar, da nossa vida estudantil. Portanto, na competência 1, nós trataremos das novas linguagens que a nossa realidade contemporânea proporciona, as novas situações comunicativas proporcionadas pelo mundo virtual. Competência de área 1, habilidade 1. Na habilidade 1, vocês vão identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Olha aqui, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos significativos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Nós estamos aqui trabalhando com a renovação tecnológica e o impacto que isso traz na linguagem, na nossa linguagem cotidiana, nas situações comunicativas do cotidiano. Nós estamos trabalhando aqui com a competência, com a habilidade que diz referência às linguagens novas do mundo virtual, do mundo da internet. Blog, sites, portais, Facebook. Eu apresentarei a vocês agora como caiu no Enem já. Apresentarei a vocês uma questão da competência 1, da habilidade 1 do Enem 2014. Acompanhem comigo como que foi cobrado em 2014. Enem 2014, questão 125. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida e ou rotina de alguém, como em um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web. E que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como: letra A, estratégia para estimular relações de amizade. Letra B, espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. Letra C, gênero discursivo, substituto dos tradicionais diários pessoais. Letra D, ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. Letra E, recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. Deixarei com vocês, durante alguns segundos, os itens para que você releia e que você escolha, faça a opção. Qual letra é a correta? A, B, C, D ou E? Acompanhem comigo. Observe o enunciado. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como: se você respondeu letra B, ótimo, parabéns. Você acertou e está no caminho certo. Letra B, o blog
consiste e vem se destacando como o espaço para a exposição de opiniões e circulação de ideias. Atente a essas questões, preste atenção no seu mundo, nas novas tecnologias, nas novas informações, nas novas linguagens, porque elas sempre aparecerão nas suas provas, ok? Na continuidade, eu trabalharei com vocês uma simulação de questão. Trabalharei com vocês agora na competência de área 1 do Enem, na habilidade 1. Lembrando, competência de área 1 refere-se às tecnologias de comunicação, às novas linguagens decorrentes dessas tecnologias. A habilidade 1 tem a ver com as diferentes linguagens, seus recursos expressivos, como elementos de caracterização, sistemas de comunicação, novas tecnologias, novas linguagens, produzindo novas linguagens nos sistemas de comunicação. Isso é extremamente importante na escola, isso tem que ser trabalhado na escola. Simularei com vocês agora uma questão explorando um elemento muito comum no mundo nosso, no nosso cotidiano, site. Eu trabalharei com vocês um fragmento do site Sensacionalista e nós analisaremos e vocês responderão depois a questão. Observe o texto do site publicado no site Sensacionalista. Colocar foto nova de perfil no Facebook vai virar remédio contra a depressão. Cleide Maria da Silveira, de 43 anos, estava se sentindo deprimida há cerca de 2 anos. Os velhos sintomas: ânimo para nada, largou o emprego, não via mais os amigos, nos piores dias mal se levantava da cama. No Natal, quase obrigada, compareceu a uma ceia na casa da prima. Lá fizeram várias fotos, graças a uma boa luz e ao dom de fotografia de um cunhado, ela saiu bem em várias. Dias depois, olhou seu Facebook, o que não fazia há muito tempo, e resolveu trocar a foto de perfil. No dia seguinte, surpresa, havia mais de 100 comentários na nova foto de Cleide. Linda, gata, poderosa, diva, lacrou. Eram tantos elogios que ela se animou. No dia seguinte saiu, no outro também. Conheceu alguém, voltou ao trabalho. Cleide está ótima. E relatou tudo a seu psiquiatra, que contou aos colegas. E eles tinham histórias bastante parecidas. Resumo: além dos remédios habituais, os médicos estão agora receitando a mudança da foto de perfil do Facebook, como forma de suavizar a doença. Os efeitos são quase milagrosos, brinca Antônio Moreira Santos, diretor da Associação de Psiquiatras. E a pessoa nem precisa estar bonita de verdade. Afinal, amigos são amigos. Na verdade, é até melhor que a pessoa não esteja tão bonita assim. Senão, são os amigos que ficarão com depressão. Sensacionalista.com.br. Acompanhem comigo o enunciado e depois procurem responder a questão. Inspirado no site americano The Onion, o site Sensacionalista faz humor com linguagem jornalística, usando a ferramenta virtual para desconstruir nos gêneros textuais mais tradicionais da imprensa, a notícia. O recurso usado pelos redatores sensacionalistas é reconhecido como: letra A, estilização; letra B, paráfrase; letra C, paródia; letra D, metalinguagem; letra E, referenciação. Pausa, alguns segundos, leiam os itens e respondam. A resposta correta é letra C. Acertou? O nível da linguagem é o nível da questão é um nível fácil, não era uma questão difícil. Até porque no enunciado eu já procurei deixar bem claro o seguinte aspecto: o site Sensacionalista usa a ferramenta virtual para desconstruir a notícia. E a paródia consiste neste aspecto, neste ponto, a subversão, a desconstrução do sentido original. Portanto, o site Sensacionalista consiste em uma paródia dos sites sérios, do UOL, R7, G1. Ok? Sempre acompanhe essas novidades constantes no mundo virtual, na internet, porque elas farão parte do processo de vocês no decorrer de todo o ano. E, com certeza, algum desses aspectos aparecerá para vocês nas provas, ok? Obrigado e até a próxima. Olá, meus queridos, beleza? Bem-vindos ao nosso site guiadelinguagens.com.br. Nós vamos discutir um pouquinho mais, trabalhando esse nosso projeto do Enem agora, com as habilidades. E como o professor Simval Santana já trabalhou, como o professor Adriano Alves já trabalhou, eu também vou trabalhar um pouquinho com a competência 1
de códigos, linguagens e suas tecnologias. O que se espera nessa primeira competência? Que o aluno, que o candidato entenda sobre a importância da linguagem, a forma como ela se manifesta, a forma como ela se constrói, o que ela representa. Por isso, eu vou direcionar o foco para a primeira habilidade exigida na competência 1, que é identificar as diferentes linguagens, seus recursos expressivos, como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Em outras palavras, perceber bem, a partir de uma boa identificação, de quais são os recursos expressivos apresentados na construção da linguagem ou na formação da linguagem. Por isso, olha bem essa questãozinha. Referente a um texto do Rubem Alves, onde ele discute, lá no Almanaque Brasil da Cultura Popular, alguma coisa em torno do sentido da formação da palavra. Quer ver? Prestem bastante atenção. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e as sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantador da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela quereria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É assim, é muito simples. Legal o texto, né? Bem gostoso, bem simples, mas olha o que se espera. A linguagem e suas representações são fundamentais para a construção do sentido das próprias relações humanas. Dessa forma, segundo Rubem Alves, o que se espera? Observem bem as alternativas. Primeiro, tomando aquele texto como base, a escrita é mais importante que a oralidade no processo inicial do ensino-aprendizagem? Item B, por meio da oralidade, a criança pode aprender a arte da leitura? Será? C, contar histórias atrapalha a criança no processo de aquisição da escrita? D, a arte da leitura é uma fantasia que passa como um toque de mágica? Ou E, ensinar a escrever é fundamental para ensinar a ler? Pensem bem, é uma questão de nível médio, por incrível que pareça, porque exige de você um bom domínio do texto e a percepção criada a partir do Rubem Alves, a partir dele. Então, olha bem, por meio dele, na verdade, né? Olha bem, veja isso bem e me diz aí, qual o item correto? Chegou à conclusão? A escrita é mais importante que a oralidade no processo inicial do ensino-aprendizagem? Lógico que não. Eles se constroem em paralelos, eles se constroem muitas vezes até mesmo alternando, mas a oralidade é fundamental nesse processo. Por meio da oralidade, a criança pode aprender a arte da leitura? É possível? Sim, senhores. Se você marcou o item B, esse é o item correto. Olha o C, vamos descartar os outros. Contar histórias atrapalha a criança no processo de aquisição da escrita? Não, as histórias elas complementam. Se esse item fosse verdadeiro, ele desconstruiria aquilo que nós discutimos no item B. A arte da leitura é uma fantasia que passa como um toque de mágica? É saber o ridículo, né? Não mesmo. Você precisa se dedicar a isso para de fato conseguir aprender. Ensinar a escrever é fundamental para ensinar a ler? Não, as duas se constroem ou podem se construir naturalmente paralelamente. Por isso, se você marcou o item B, correto. Por meio da oralidade, a criança pode aprender a arte, sim, da leitura. Essa é a proposta do Rubem Alves no texto, vocês se lembram? É exatamente isso que ele diz lá atrás. Se você voltar um pouquinho, você verá que ele insiste em afirmar que se por um acaso ele contasse falando dessa magia, provavelmente essa criança quereria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. Lembra disso? Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso site guiadelinguagens.com.br. Nós vamos agora começar um trabalho habilidade por habilidade, competência por competência da nossa frente de linguagens no Enem. A primeira competência que nós vamos trabalhar faz referência à necessidade de aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola,
no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, o objetivo pontual da primeira competência é o estudo do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação, modos de organização da composição textual, atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais, tanto pública quanto privada. Então, pensando nesse contexto específico de estudo de textos, nós vamos agora trabalhar uma primeira questão. Prestem muita atenção nesse texto. Conquista dos direitos femininos é tema de aula de História do Brasil. As mulheres vêm, cada vez mais, conquistando espaço no mercado de trabalho, exercendo atividades que já foram consideradas masculinas. Cursos de motores, manutenção automotiva e oficina mecânica, por exemplo, também estão na mira do público feminino. Mas, para alcançar essas conquistas, muitos empecilhos surgiram no caminho das mulheres trabalhadoras. O professor de História Lula Couto explica como foi o processo de conquista dos direitos femininos na reportagem exibida em uma quinta-feira pelo projeto Educação. A estudante Vanessa Oliveira decidiu entrar no curso de manutenção automotiva. Eu sempre tive um interesse por carros. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que minha mãe disse foi: por que tu escolheu isso? Escolha a refrigeração, tu mexe com geladeira? Aí eu disse: mecânica é mais legal, eu acho mais interessante, é o universo que eu gosto mais, conta. Observaram bem o texto? Olha só a questãozinha elaborada em cima desse texto. Observem bem aquele trabalho de análise textual, de entendimento da produção textual aqui, aplicado nessa questão. A figura feminina supera diariamente os obstáculos impostos por uma sociedade tradicionalista. O texto que descreve as conquistas das mulheres destaca-se por suas características formais, seu aspecto descritivo, sua função e uso. Esses elementos caracterizam-no como pertencentes ao grupo, ao gênero, ao tipo A. Crônica, por sua abordagem do cotidiano. B. Jornalístico, por integrar um diálogo entre a notícia e o leitor. C. Relato, por uma descrição detalhada dos fatos reais. Informativo, por apresentar elementos de interesse particular. Ou E. Artigo, por destacar a opinião clara e assinada. Faz o seguinte, pensa aí. E aí? Já chegou à sua conclusão? Observe bem cada item. Vou te dar mais alguns segundinhos. E aí? Chegaram à sua conclusão? Senhores, não é uma crônica, porque você percebe claramente a estrutura textual e a maneira como é criada toda a abordagem a partir do discurso do sujeito. O nosso texto também não é um relato simples, com uma descrição detalhada de fatos reais. Ele também não é informativo apenas por apresentar elementos de interesse particular, porque você tem aí um diálogo estabelecido entre o pesquisador ou o entrevistador e o entrevistado. E também não é só um artigo, por destacar a opinião clara e assinada, até porque ela não está assinada assim. Nosso texto é jornalístico por integrar um diálogo entre a notícia e o leitor. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.